Bom, pessoal, essa aqui é a gravação do YouTube. Eu me chamo Vitor Abner. Esse é o curso Introdução à Exibição de Dados Geoespaciais com Ferramentas do Google. Nessa primeira parte, eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre o Google Earth Studio. Então, em um segundo momento, eu explico melhor sobre o Time Machine. Mas nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a introdução, requerimentos mínimos tutoriais sobre esse material, a sua interface. Vamos fazer um projeto simples e também um pelo modo Quick Start. Vamos exportar também esse conteúdo, renderizá-lo e mostrar como ele ficou no final. Em um segundo momento também eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de aplicação. Mas antes de tudo isso, nós vamos fazer uma pequena introdução geral sobre o sensoramento remoto e as fotografias aéreas, porque é importante ter esse entendimento de como isso se deu. Então, antes de possuir uma definição formal, fotografias aéreas já faziam parte do imaginário das pessoas desde o século XIX. Então percebam, a fotografia, a câmera fotográfica, ela surgiu há muito tempo antes disso. Mas com o passar do tempo as pessoas passaram a pensar, bom, o que pode ser feito com esse aparelho? Então pensava-se no que podia se fotografar de cima para baixo. Então uma das pessoas mais criativas da época que pensou a respeito disso foi Gaspard Phillips, conhecido como Nadar. Então isso aqui é uma caricatura dele, já pensando como poderia ser a captura dessas imagens de cima. Alguns anos depois, passou-se a pensar como poderia ser essa captura de uma forma que não levasse o ser humano. Então poderia se acoplar, por exemplo, essas câmeras em pombos, que foi o caso da patente de câmera aérea acoplada ao pombo, uma ideia de Julius Nebrunner em 1903. Então, treinando esses pássaros para fazer a captura dessas cenas, com o tempo ele conseguiu, na verdade, fazer um protótipo simples e percebeu que ficou uma qualidade relativamente boa para a época. Então perceba que o pombo sobrevoando essa região aqui consegue capturar a malha urbana, a malha viária, a vegetação também. Obviamente uma coisa rústica ainda, mas que já indicava o quão promissor seria as fotografias aéreas para a nossa sociedade. Já mais alguns anos adiante, foi possível acoplar também as câmeras em aeronaves. Então isso aqui é um mosaico de fotografias aéreas da ilha de Manhattan, tiradas em Nova York em 1921. Então são diversas fotografias que foram tiradas e compostas nesse mosaico. E quem foi responsável por isso foi a Fairchild Corporation, em 4 de agosto de 1921. Então aqui eu trago alguns zooms, na verdade, desse mesmo mosaico. Então percebam um rico grau de detalhamento, é possível ver os detalhes das edificações, a malha urbana aqui, a malha viária, essa pequena praça aqui. Um pouco mais à esquerda disso é onde seria a Estátua da Liberdade, lá em Nova York. Bom, a interpretação de fotografias aéreas se tornou muito importante para fins civis e militares, obviamente, né? Especialmente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918 e 1939 a 1945, respectivamente. Como muitos de nós sabemos, até como o caso do GPS, muitas tecnologias utilizadas para fins militares foram posteriormente melhoradas, adaptadas e liberadas para fins de uso civil. Nesse sentido também, o termo sensoriamento remoto ele foi criado bem depois, em um artigo não publicado no início dos anos 60. A autora desse artigo foi Evelyn Lord Preach, que fazia parte da equipe do Departamento de Pesquisa Geográfica Naval dos Estados Unidos, e ela foi uma das principais autoras desse termo e que tornou ele popular, na verdade. Então, esse termo sensoriamento remoto hoje já tem uma definição formal um pouquinho mais complexa, que segundo Jensen seria o registro de informações das regiões do espectro eletromagnético do ultravioleta, visível, infravermelho e microondas através de instrumentos como câmeras, scanners, lasers, matrizes lineares e ou matrizes diárias localizadas em plataformas como a aeronave ou nave espacial, e a análise da informação adquirida por meio de processamento visual ou digital da imagem. Então perceba que é desde a captura daquele espectro até aquela análise, seja visual ou digital. Então aqui à direita eu trago como a radiação se comporta, esse espectro eletromagnético se comporta, desde o comprimento de onda mais longo até o comprimento de onda mais curto, que seria justamente o aumento da frequência dessa onda. Nesse caso, alguns exemplos populares, a gente pode mencionar o rádio,
a própria rádio FM, AM, ondas wireless, as ondas de Bluetooth, são exemplos que a gente utiliza no nosso dia a dia das ondas de rádio. Outra onda interessante são as micro-ondas, na verdade o microwave, quando você coloca algum alimento no micro-ondas, ele logicamente entra em ressonância com as moléculas d'água e causa aquela agitação, e isso causa o aquecimento do seu alimento. Já o infravermelho, antigamente os celulares utilizavam essa tecnologia para transferir dados, né? Mas ela entrou em defasagem e foi progressivamente substituída pelo Bluetooth, por exemplo. Mas o infravermelho também é importante para o assessoramento remoto. Muitas das coisas que acontecem na faixa da vegetação, por exemplo, acontece nessa faixa do infravermelho. Depois nós temos o espectro visível, que para nós, seres humanos, é um dos mais importantes, logicamente, para a nossa civilização, mas que na verdade é um espectro muito curto. O que nós conseguimos enxergar varia de alguma coisa próximo de 400 nanômetros até 700 e alguma coisa nanômetros também. Esse alguma coisa ele está sujeito a variações, né? Pessoas podem enxergar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. E outros animais também, outros mamíferos, outras espécies, elas também podem enxergar outras faixas de frequência diferentes da nossa. Na parte do ultravioleta, nós temos também a aplicação para fins de sanitização, para fins ortodônticos. Então, é geralmente uma onda que ela consegue matar vírus e bactérias. Então, quando você ouve falar de alguma coisa com sanitização ultravioleta, é uma sanitização que usa uma frequência um pouquinho mais elevada do que o espectro visível. Depois nós temos o raio-x, muito conhecido para exames médicos, né? Pelo caráter dele de ter uma alta frequência, ele consegue atravessar o seu tecido adiposo, então atravessa a gordura, atravessa o músculo e consegue atingir e penetrar nos seus ossos. Por isso que é possível ver os seus ossos nesses tipos de exame, para fins de medicina. E os raios gama, por fim, também podem ser usados para fins de medicina, nesse caso para aqueles tratamentos mais intensos de radioterapia para pessoas que possuem câncer. Então, como ele tem um grau de penetração muito intenso, é possível que esse raio atinja essas células cancerígenas e as mate. Logicamente, é um processo muito forte e também atinge a própria pessoa, né? O próprio organismo dela padece em relação a isso. Outra aplicação de raios gama é na indústria nuclear, por exemplo. Então aqui eu tenho alguns exemplos do comprimento de onda, wavelength, algumas medidas que são padrão em metros, centímetros ou nanômetros. No nosso caso do sensoriamento remoto, como estamos falando desse registro que varia do ultravioleta até o infravermelho, ou até micro-ondas, se for o caso de radar, é possível que a gente veja muitas ondas, muita nomenclatura em nanômetros ou micrômetros. Então, 10 a menos 9 metros ou 10 a menos 6 metros. Abaixo temos também a frequência, dada geralmente em Hz, ou a energia dadas em electron-volt. Bom, um instrumento de sensoriamento remoto coleta informações sobre um objeto ou fenômeno dentro de um campo de visão instantâneo do sistema de sensor sem estar em contato físico direto com ele. Um instrumento de sensoriamento remoto pode estar localizado a apenas poucos metros de distância acima do solo e ou a bordo de um avião ou plataforma de satélite. Então essa é outra figura do Jensen, mostrando esses tipos de mensuração por sensoriamento remoto, satélites orbitais, como no caso do famosíssimo Landsat 5, é o satélite óptico que possui o recorde mundial atual, que passou o maior período em funcionamento, em órbita na Terra. Ele foi lançado em 1984 e possuía dois sensores, o Multispectral Scanner, MSS, e o Thematic Mapper, TM. Então, ele já foi decomissionado, ele já não coleta oficialmente imagens da superfície da Terra, mas que é um dos principais satélites para a aplicação de sensoriamento remoto para fins civis, análise de vegetação, análise de malha urbana. Então, muitas imagens que a gente vê hoje em dia, de épocas passadas, são da família Landsat. Outras plataformas que podem ser utilizadas para sensoriamento remoto são plataformas suborbitais, no caso de veículos aéreos, como nós vimos no caso lá de Manhattan. Também veículos aéreos não tripulados ou helicópteros. No caso dos veículos aéreos não tripulados, os conhecidos como VANT, nós temos aquela categoria específica conhecida como drones, que está entrando em grande uso pelas pessoas agora também para fazer esses registros a uma elevação não muito alta e com alto grau de detalhamento da superfície da Terra. Outra coisa que é possível de se registrar através de espectrosfotômetros, que são aparelhos que você consegue medir geralmente a altura do peito,
o que se encontra nessa localidade para análise de solo, análise de vegetação, análise de água, etc. Então, dentro do que aqui o Jensen aborda dessa área instantânea, como o aparelho não vai registrar tudo que está no ambiente de forma muito ampla, geralmente fecha-se em um pequeno diâmetro. Então, quando ele passa, ele consegue registrar aquele espectro que nós vimos anteriormente e, através disso, criam-se bandas. Essas bandas têm uma certa frequência e é possível fazer equações com essas bandas, é possível fazer análises mais robustas, aplicação de algoritmos para poder ser feita uma análise mais sofisticada e conseguir entender melhor como aquele ambiente está se comportando. Então, apesar de nós não conseguirmos ver necessariamente os espectros do ultravioleta, do infravermelho e até dos micro-ondas, é possível a gente fazer análise sobre isso por meio do sensoriamento remoto. Então, onde que entra de fato aqui a questão dos sistemas de informação geográfica, né? Na verdade, ela se entrelaça com o sensoriamento remoto. Nesse diagrama de Venn, nós podemos ver dentro das ciências biológicas, das ciências físicas e das ciências sociais, junto, por exemplo, dos levantamentos, do surveying, e também da ciência da cartografia. Então, esses 4 itens podem ser considerados ciências, se entrelaçam nessa questão de matemática e lógica. Como eu havia falado, é possível utilizar isso em termos de equações, porque, na verdade, quando você registra isso no espectro, essas informações se transformam em matrizes. Então, são números. Você tem uma robustez muito grande de números, e através disso você pode aplicar diversas análises matemáticas e de lógica para chegar a um determinado fim, para a sua análise científica, geralmente. E dentro do avanço dessa ciência enquanto disciplina, é possível dizer que o sensoriamento remoto está no estágio 2 ainda de atividade. Então, nós temos esse boom aqui possível de crescimento dessa atividade no decorrer das décadas. Então, diferente de outras ciências que já têm uma robustez muito grande, a gente pode colocar aqui, por exemplo, matemática, algumas coisas mais fundamentais. É muito difícil você ver hoje uma inovação muito grande no campo da matemática. A gente pode dar como exemplo. Mas, no campo do sensoriamento remoto, ainda há um espectro muito grande de possibilidades. Métodos novos, novos satélites com maior resolução espacial, maior resolução temporal, mais bandas dentro daquele espectro que nós vimos. Alguns satélites têm mais ou menos bandas. Então, hoje nós temos o LiDAR, que ele registra laser. Então, você pega uma série muito grande de bandas, então você consegue extrair muito mais informação, você consegue prospectar mais informação disso tudo para fazer análises mais robustas e conseguir chegar em um avanço tecnológico, científico de alguma região, para subsidiar a tomada de decisão, etc. Bom, então agora nós vamos ao Google Earth Studio. Esse vídeo inicialmente tinha um som, mas eu optei por não colocá-lo na opção do vídeo, porque ele tem direitos autorais. Mas aqui é possível perceber, por exemplo, que é possível fazer um modelo 3D, animações bem interessantes de diversas regiões do planeta. Então aqui está mostrando diversos pontos turísticos, uma animação bem interessante. Questões rochosas, onde há uma geologia, onde há um levantamento tridimensional desses locais. E dá para mostrar, por exemplo, associar isso a edições. Por exemplo, programas jornalísticos ou um vídeo específico, você pode mostrar, colocar mais overlays nessa sua animação. Isso uma parte no próprio Google Earth Studio e outra parte você pode fazer com programas de edição de vídeo para quem tem o interesse de se aprofundar mais nisso. Então esses são alguns exemplos do que pode ser feito. E aí eles jogam para você. Conte a sua história, né? Google Earth Studio. Ferramenta gratuita e esse é um dos links disponíveis para acesso à plataforma. Então, o Google Earth Studio nada mais é do que uma ferramenta de animação baseada no navegador para imagens 3D e de satélites do Google Earth. O Google Earth tem um grande armazenamento de dados 2D e 3D da Terra, de características geológicas em grande escala e edifícios de cidade individuais. O Google Earth Studio é uma maneira mais fácil de aproveitar essas imagens para conteúdo estático e também animado. E quais os requerimentos mínimos dessa ferramenta? Bom, o Google Earth Studio funciona através do navegador Google Chrome. Os principais sistemas operacionais que rodam são o Mac ou o Windows. A interface de programação do aplicativo, chamado de API,
é o WebGL. Ele geralmente é nativo do navegador, não precisa se preocupar enquanto isso. Se você ter o Google Chrome instalado, você vai conseguir fazer essas renderizações em 2D e 3D. Claramente conexão com a internet, porque você precisa carregar esses dados do banco de dados do Google. E uma conta associada ao Google, Gmail ou G Suite. Eu vou deixar esses links na descrição do vídeo para melhor acesso. Então a plataforma ela pode ser acessada aqui, earth.google.com/studio. E esses aqui são alguns tutoriais do próprio Google, tanto em vídeo quanto em texto, para quem quiser ver a parte básica, até intermediária, até mesmo a parte um pouquinho mais avançada sobre essa ferramenta. Então, como a interface, quando você abre o Google Earth Studio, é isso que você vê na sua frente. Então, você tem a opção aqui de fazer um projeto do zero, um blank project, é isso que a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante. Então, quando você cria esse novo projeto, nós podemos definir o nome dele, o modo de renderização, como nós estamos trabalhando no planeta Terra, vai ser o próprio Google Earth. As dimensões, a padrão é HD, 720p. A duração pode ser dada em quadros ou segundos, fica ao seu critério definir isso. E também a própria taxa de quadros por segundo, ou frames per second, que o padrão é 30. Então vamos fazer um projeto para conhecer a interface do Google Earth Studio. Vamos colocar o nome de Belém e a duração de 8 segundos. Então aqui, quando você cria o seu projeto, você tem essa tela, onde tem o menu com a opção File, Edit, View, Overlay e Animation. File, você pode abrir projetos, importar ou exportar informações. Edit pode usar a ferramenta de copiar, colar, desfazer. View, você pode escolher a quantidade de visualizações. E essa aqui é bastante importante, as áreas 3D disponíveis da Terra. Então você consegue identificar polígonos onde aquele modelinho 3D mais sofisticado está disponível. Overlay também, mostrando o controle de sobreposições. Para quem trabalha com sistema de informações geográficas, conhece muito bem o shapefile, o .shp. O KMZ e KML são análogos ao shapefile, apenas um modo de tratar esses mesmos arquivos de pontos, linhas e polígonos. E a opção final, Animation, que seria a própria renderização e aqueles ajustes de atributos. E aqui ao finalzinho tem a aba de Help, para quem quiser mais informações e se atualizar sobre o que está mudando nesse ferramental. A barra superior contém os controles de reprodução, essas ferramentas de saída aqui, de renderização feedback, e também a lupa de pesquisa. A renderização você vai utilizar geralmente no final, quando você tiver seu projeto terminado, e o feedback, caso você queira fazer alguma reclamação, alguma sugestão para a equipe do Google, você pode também apertar nessa opção. A janela de exibição é essa aqui, que está em preto, porque está no espaço. Ela serve como meio principal de navegar pela Terra e também como uma visualização ao vivo da saída da animação. Então você pode utilizar seu mouse, o scroll do seu mouse para dar zoom, para dar um zoom out, segurar Ctrl ou Alt também mexer o globo em diversos ângulos. E aqui no cantinho você tem a mesma opção que nós tínhamos falado anteriormente de exibir múltiplas telas, onde você pode mostrar, por exemplo, uma câmera mostrando de onde você está vendo a Terra por qual ângulo. Eu não recomendo essa opção, utilizar ela a priori, porque ela é um pouquinho mais complexa, para nível intermediário ou avançado. E o editor é o espaço de trabalho principal para animação. Ele também contém a lista de atributos, aqui à esquerda, e a linha do tempo à direita. Os principais atributos, por padrão, do Google Earth Studio é a composição da câmera e a rotação dela. E aqui à direita você tem a opção dos frames. Então aqui onde está indicando esse pontinho 00 é o seu frame inicial. E aqui você pode marcar esse frame, que ele vai ser o primeiro frame da sua animação. Se você mexer isso até o final e fazer alguma alteração na sua tela, você pode marcar um próximo frame que vai mostrar uma posição A para uma posição B em relação à Terra. A grosso modo é basicamente isso. Os atributos é mais recomendado utilizar a Camera Position e a Camera Rotation a priori, mas você pode mexer, por exemplo, no tilt da câmera, uma mexida nela em um diferente ângulo, o horário do dia, se você quer de noite, de tarde, de manhã. Você pode colocar outros atributos também na sua própria tela aqui, por meio daquela edição de overlays, como havia comentado, dos pontos de linhas e polígonos. Você pode colocar, mas como é uma ferramenta por si só que já usa o seu navegador, é importante que se coloque os KMZ ou KML mais leves, para não ficar muito pesado na hora de carregar o seu projeto. Então aqui eu vou mostrar rapidamente como ficaria esse projetinho de Belém.
Então a gente vai na barra de pesquisa, digita Belém, ele vai localizar. Percebam que o polígono um pouquinho branco, transparente e o contorno dourado mostra justamente o modelo 3D da cidade. Então aí é disponível aquele modelinho 3D e você pode ver aquela profundidade das vias. Foi exatamente por onde o carro do Google Street View passou e conseguiu identificar melhor essas áreas. Então vamos marcar um frame inicial e vamos fazer de um frame inicial para um frame final. E obviamente, se a gente quer uma animação, é preciso que tenha alguma mudança de um frame até outro. Então a gente pode dar um zoom em uma outra região. Nesse caso aqui a gente vai usar um exemplo simples do Teatro da Paz, um importante ponto turístico histórico da cidade. Então pronto, você já localizou o Teatro da Paz, você pode marcar o seu frame final. Pronto, você já tem praticamente uma animação pronta. Alguma coisa vai mudar quando você apertar o play de um ponto A a um ponto B, certo? Então essa é a sua animação. Rústica, mas já está pronta. Já mostra uma informação interessante, a cidade de Belém e posteriormente o Teatro da Paz. Percebeu que ele dá um zoom abrupto porque você não trouxe nenhum tipo de melhoria, nenhum tipo de lentidão, né? Uma coisa mais suave na sua animação, mas você pode modificar isso posteriormente ao seu critério. Nós podemos utilizar as próprias animações do Google, chamado de Quick Start, que é justamente para iniciar um projeto mais simples, com uma pré-definição mais interessante, sem você ter que fazer todo um trabalho de definir o ponto A e B e toda essa suavidade e definir ângulos de câmera. De forma automática você já consegue fazer isso por meio do Quick Start. Botamos aquela tela inicial, Blank Project, Quick Start. Vamos escolher a opção aqui Fly to and Orbit, Start. Agora você escolhe o seu ponto de interesse, nesse caso, Teatro da Paz. Pronto, localizou. Essas configurações que aparecem em tela, altitude, raio, ângulo final, isso fica ao seu critério também modificar. Até mesmo uma forma de experienciar a plataforma, você pode modificar o seu critério e ver o que mais lhe atrai, o que mais convém para o que você quer mostrar na tela. Então você pode modificar a duração também, mas percebam que já tem uma animação um pouquinho mais interessante de trabalhar. E percebam que ficaram muito mais pontos também na tela. Então diversos pontos de atraque que a câmera faz e tem uma suavidade bem melhor na sua exibição. Mas como exportar o conteúdo do projeto do Google Earth Studio? Nós vamos voltar posteriormente àquela animação do Teatro da Paz, mas nós temos que entender o que fazer quando o nosso projeto está finalizado, certo? Nós vamos renderizar o projeto, nosso projeto está pronto. E aqui nós temos algumas informações gerais na próxima tela, como o nome do produto e o diretório do seu computador, que vai ser o destino, que é uma pasta na verdade. Você vai colocar o nome que você bem entender nele e salvar o arquivo lá. A duração ela vai ser em quadros ou segundos, isso já havia sido escolhido lá no começo, na criação do projeto. A dimensão, que nesse caso seria em HD. As atribuições, é muito importante deixá-las, na verdade, elas já ficam por padrão em algum canto da sua tela, você apenas a posiciona em algum local. Elas sempre são atribuídas ao Google e aos demais detentores dos direitos das imagens de satélite. Então, existem diversas imagens de satélite disponíveis em diferentes resoluções. E o Google também faz o modelo em 3D, como vocês estão reparando aí. Então, esse copyright ele precisa ficar presente na sua animação quando ela estiver finalizada. A parte avançada é recomendado deixar o padrão. Caso você trabalhe com software de edição, para dar uma sofisticação ainda maior na sua animação, você pode modificar isso. Mas como nós estamos fazendo um curso introdutório, é importante deixar tudo padrão. O 3D Tracking deixar None e o Coordinate Space deixar Global. Map Style tem 3 tipos: Clean, Exploration e Everything. Clean, não aparece nenhuma informação específica na sua tela, somente as imagens de satélites modelos 3D. Exploration, você já consegue algumas informações mais relevantes, como bairros, pontos turísticos, etc. E Everything é muito parecido com o que vocês conseguem ver no Google Maps. Então aparece o nome das ruas, aparece os pontos turísticos também. Então isso também vai pesar um pouquinho mais na sua renderização ao final. Quanto mais informação na sua tela, quanto mais overlays, vai ficando mais pesado a sua renderização.
E por fim, a qualidade da textura, que pode ser normal ou higher. O normal é uma demanda razoável de processamento e uma qualidade razoável de visual. E high é uma demanda elevada de processamento, mas uma acuidade visual melhor para sua animação. Quando você clica em Start e a barrinha carrega na sua renderização, esse conteúdo vai para aquela pasta onde você definiu como diretório e vai ser uma série de imagens em formato JPEG. Então não pense que você vai clicar em renderizar e você vai ter um vídeo pronto, lindo e acabado. Não é simples assim. Lembre que você escolheu frames e esses frames são nada mais do que imagens. Então a sua intenção agora é juntar essas imagens para transformar isso numa animação de fato. Lembre que nós tínhamos escolhido do frame 0 ao 300 na hora de renderizar. Então aqui a nomenclatura vai ficar exatamente isso. O nome do seu projeto e o número do frame, 000, 001 e assim sucessivamente. E como nós vamos juntar isso em um formato de vídeo? Para transformar essas figuras JPEG em uma animação, MP4 ou MKV, por exemplo, pode-se fazer uso de ferramentas de edição de vídeo. Nesse caso, nós vamos utilizar uma ferramenta bem simples e gratuita chamada Avidemux. Também vou deixar o link na descrição. É uma ferramenta muito interessante de se utilizar, não só para uso de composição, mas você pode adicionar algumas informações como o fade in, mudar a taxa de frames. É bem interessante essa ferramenta. Então aqui, depois que você baixa o arquivo e instala o Avidemux, essa é a plataforma que você vai encontrar. Para você abrir o arquivo, basta clicar na pastinha para abrir o diretório onde as figuras foram renderizadas. Posteriormente, selecionar somente a primeira figura, a que tem a terminação 000 e clicar em abrir ou open, se seu computador estiver em inglês. E em um outro momento você vai escolher exatamente o seu formato de saída, o output, que seria em formato MKV, AVI. É importante que você preencha somente isso. Nada mais na sua tela você precisa modificar ou se preocupar nesse momento inicial. Por fim, clicar no pequeno disquete azul, clicar em salvar e definir um novo diretório para o seu vídeo composto. A sua animação está pronta. Esse é o resultado final do produto, com uma vírgula definida por padrão, está em HD e a 30 quadros por segundo. Vamos ver como ficou. Perceba, uma animação simples, mais suave, um certo dinamismo e traz uma riqueza interessante e atraente para o que você quer mostrar, para o seu estudo, para o seu projeto, enfim. Então aqui eu trago alguns exemplos de produtos gerados e suas aplicações em diferentes áreas do conhecimento. Nesse caso, para a biologia e para a ecologia, escolhi o município de Curuçá, com uma espacialização de pontos de espécies de mangue, em latitude e longitude. Então, como havia falado, como nós não temos modelo 3D de todo o planeta Terra ainda, aqui nós temos o modelo 2D, com a faixa limítrofe do município, mas que por si só também já dá uma riqueza interessante. Perceba esse fade out do limite municipal e a aparição dos pontos onde foram coletados essas espécies de mangue, em diferentes cores. Outra aplicação em ciências ambientais, aqui eu já faço uso de mais overlays, camadas como a Amazônia Legal, Estado do Pará, alguns municípios no Nordeste paraense e também bacias hidrográficas. Então percebam o fade in e o fade out de cada camada. Amazônia Legal, Estado do Pará, os municípios que compõem a região estudada e também os limites de bacias hidrográficas. Então percebam um dinamismo, uma riqueza mais interessante para o seu trabalho. Essa aqui é um pouquinho mais interessante. Exemplos como engenharia sanitária e ambiental podem mostrar, em casos como cidades que já têm o modelo 3D, de onde vem a água e para onde ela vai para ser tratada para a sua região metropolitana. Nesse caso, nós temos aqui o Rio Guamá, o ponto de adução dele do Rio Guamá para o Lago Água Preta, no Parque Estadual do Utinga. Então aqui é o Lago Água Preta, que tem a maior extensão. Então nós vamos navegando e chegamos no ponto de transição, o ponto de adução do Lago Água Preta, indo pela canaleta até chegar no Lago Bolonha, que tem uma menor extensão, menor volume, e também por conta disso ele fica mais suscetível à eutrofização. Percebo que nesse registro tem também a presença das macrófitas aquáticas, indicando a poluição dessa região. E por fim, um zoom final na estação de tratamento de água de tratamento convencional da Cosampa, a ETA Bolonha. Então perceba uma riqueza muito interessante de apresentação. Você pode fazer narrações, pode colocar também pontos de coleta se você fizer análise de água, de coleta de água e assim sucessivamente. Aqui mais um exemplo que seria arquitetura, urbanismo e turismo.
mostrando, logicamente, pontos turísticos, áreas de relevância histórica, espaços culturais. E aqui um detalhe a mais, nós colocamos a opção com as opções do Google Maps. Lembra que nós tínhamos o Clean, o Exploration e Everything? Isso aqui é o Exploration. Então perceba que já tem opções mais interessantes, mostrando os pontos dentro do Mangal das Garças, por exemplo. Então tem o borboletário, o viveiro. Então você tem um zoom out para outros pontos turísticos irrelevantes. Aqui a Igreja da Sé, Forte do Castelo, Forte do Presépio, o Complexo Feliz Lusitânia e Casa das 11 Janelas. Um pouquinho mais à esquerda, o Mercado do Ver-o-Peso. Também uma parte importante, a Belém, né, enquanto esse waterfront, para a questão histórica e urbanista. E novamente o Teatro da Paz e a Praça da República. Esse exemplo final não é possível exibir com muita claridade nesse vídeo, porque como eu vou estar apresentando isso no Meet para vocês, vai estar em HD e a 30 quadros por segundo. Geralmente esses aplicativos de videochamada limitam essa informação para que ela consiga trafegar melhor entre os usuários. Mas eu fiz um vídeo em 4K, que seria Ultra HD, né? E a 60 quadros por segundo, então ele fica um pouquinho mais suave, com uma melhor resolução espacial também. Então é possível utilizar essa informação mais robusta, justamente na hora de você criar o seu projeto. Então esse aqui é o link que eu vou deixar na descrição do vídeo, e se o seu celular tem esse ferramental adequado, você pode escanear e você vai receber novamente esse link no seu celular. Ele pode carregar ou não o vídeo em 4K e 60 quadros por segundo. Mas se você quiser abrir no computador o vídeo, você pode escolher essa opção aqui. Eu vou abrir no meu computador a tela. Obviamente não vai ficar com a resolução adequada porque o meu vídeo está sendo gravado em 1080p. Mas se você quiser ver o vídeo no YouTube com uma resolução melhor, fique livre para testá-lo. Esse aqui é o vídeo. Vou dar play para vocês. Percebam que ele vai ficar mais suave do que os outros, porque ele tem mais quadros embutidos nele. É basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido a ideia da animação e a proposta do projeto e do ferramental Google Earth Studio. No outro vídeo eu vou mostrar mais para vocês sobre o time-lapse. Obrigado.